Fala galera, tudo bem? Meu nome é o professor Roberto Falcioni, sou professor de História e em nome da SAE Digital, desejo a todos sejam bem-vindos para mais uma aula de História e agora vamos trabalhar sobre a família real no Brasil e a independência. Eu tive a oportunidade de organizar o nosso estudo e a SAE Digital deu toda uma orientação muito bacana. São 6 aulas divididas 2, 2, 2. Nós temos a frente A, B e C. Essa aula vocês vão poder me acompanhar no livro na página 634, a frente A. Ela é a aula 2 da frente A. Depois nós vamos estudar 2 aulas da frente B, 2 aulas da frente C. E tem 2 aulas que a SAE Digital preparou especial para vocês aí junto comigo. Tudo bem? Na aula passada, então, nosso tema de hoje, conjuntura europeia, vinda da família real para o Brasil e independência do Brasil. E na aula passada nós tivemos essa atividade, vocês teriam que explicar sobre o período da mineração no Brasil, ou a resposta correta seria a letra E, mineração foi responsável pela mudança na ocupação territorial do país e também pela formação dos países. Dá para vocês fazerem a seguinte conexão aqui, bem bacana também, venham junto comigo aqui. Vamos pegar as bandeiras, tá? Os bandeirantes são responsáveis pela descoberta do ouro, 1693. Tem professores que não gostam muito de trabalhar com datas, viu? Mas é só para a gente se localizar no tempo. Bem no finalzinho do século XVII, entrando no século XVIII. As bandeiras são responsáveis pela escravização, apressamento de índios para fazer o trabalho principalmente nos engenhos, e as bandeiras fazem o que nós chamamos de um processo de interiorização da fronteira do Brasil. É isso que eu queria chegar, né? Eu falei do ouro, falei do apressamento de índios, a escravização dos índios e interiorização. Nós temos o Tratado de Tordesilhas, ele é assinado em 1494, o Brasil ainda não foi colonizado ainda, mas já estava dividido. Interessante isso, não? Pois bem, o Tratado de Tordesilhas, acreditem, pegava bem menor o território brasileiro. Ele pegava uma faixa que dividia o que era a colônia espanhola com a colônia portuguesa. E dividia um território bem menor. O que seria a colônia portuguesa era bem menor. Os bandeirantes acabaram interiorizando na busca por ouros e vão fundando o que eles chamam de vilas. Vamos chamar núcleos de povoamento de 50, de 100 pessoas, e assim eles vão aumentando, uma espécie de um Age of Empire. Desculpem a minha brincadeira, os mais novos talvez não vão entender a brincadeira, mas você vai conquistando o território ao ponto que você vai construindo outras vilas, outros povoamentos. Isso é o que os bandeirantes faziam, esse processo de interiorização. E assim eles acabaram expandindo para o oeste o território brasileiro, aumentando as fronteiras do Brasil. Essa situação não está no nosso conteúdo aqui, só para vocês tentam não se confundir, mas só para vocês entenderem assim, ela foi muito propícia e ela foi muito ajudada pela situação da União Ibérica, quando a coroa portuguesa e espanhola se uniram entre 1680 e 1740. Tá no nosso conteúdo, sim, tá no nosso contexto. Não estou falando então muita besteira, não. Dá para vocês se conectarem junto comigo na União Ibérica. É um período então que acabou a fronteira e essas bandeiras aproveitaram, esse grupo de paulistas aproveitaram para expandir a interiorização do Brasil. E assim nosso território acabou aumentando. Só para vocês se localizarem com essa atividade então que foi realizada junto comigo aqui. Vamos para a próxima, meninos. Durante o período colonial, o governo português explorava violentamente os habitantes, é o que nós chamamos de pacto colonial. A resposta correta seria a letra A derrama. Eu foquei bastante isso na aula passada para vocês, o que era aquelas 100 arrobas de ouro por ano, 1.500 quilos, quando não chegou a ser cobrado, comentei sobre isso, mas só por ser criado pelo Marquês de Pombal já foi uma ameaça pela liberdade e motivou a Inconfidência Mineira e os movimentos separatistas no Brasil, como a Conjuração Baiana. Conjuntura europeia, então vamos lá. Por que nós vamos ter a vinda da família real para o Brasil? Aqui vocês têm uma imagem do livro de vocês, Dom João VI. Acontece o bloqueio continental, foi uma tentativa de Dom Pedro II em acabar com a economia inglesa, porque ele tem o melhor exército terrestre, mas
não conseguia bater a frota naval marítima, a frota naval inglesa, e ele cria o bloqueio continental, proibindo todos os países de vender ou comprar produtos com a Inglaterra. O Portugal fica numa situação, uma saia justa, vamos dizer assim, não sabe para onde vai, como diria, e ele acaba tendo que fugir. Dom João VI, com 15 mil pessoas, escoltado inclusive por uma frota inglesa, vem para o Brasil no finalzinho de 1807, chegando aqui em 1808, no fevereiro de 1808, e a vinda da família imperial para o Brasil tem consequências diretas para um processo de independência do Brasil, que é a próxima página nossa aqui. O que nós podemos colocar então? Ele acabou construindo jardim botânico, ruas foram pavimentadas, escolas de medicina e odontologia, mandou construir imprensa, biblioteca, teatro e acabou fazendo uma coisa muito importante. Ele fez o chamado Abertura dos Portos 1808. Alguns especialistas gostam de trabalhar, principalmente historiadores, gostam de trabalhar com a independência do Brasil, chamado de processo. E eles pegam esse processo ligado até chegar em 1822, que seria a independência do Brasil. Alguns pegam 1789 com a Inconfidência Mineira. Mas foi um fracasso, foi derrotada, mas deixou um cheirinho de liberdade no ar. E alguns outros historiadores colocam que em 1808, a vinda da família real, a abertura dos portos para as nações amigas, leia-se Inglaterra, né, todo um protecionismo alfandegário favoreceu para que acontecesse todo o desenvolvimento, a conjuntura. Claro, nós temos aqui também em 1820 a Revolução dos Portos, né, do Porto em Portugal, mas para acontecer o Grito do Ipiranga, para acontecer a independência do Brasil, muitos historiadores gostam de falar que a abertura dos portos, né, nessa data aqui, 1808, favoreceu esse desenvolvimento, ok? Vamos dar continuidade aqui. Independência, Revolução do Porto, 1820, é um movimento liberal de burgueses, mas que também reivindicavam algumas características mercantilistas, o retorno à colonização, o retorno de Dom João VI para Portugal, para retornar para o seu país. Já tinha acabado o imperialismo napoleônico, mas a família portuguesa permanecia no Brasil e os portugueses ficavam assim, mas não faz mais sentido, por que eles ainda não retornaram? Diante dessas pressões, em 1821, Dom João retorna para Portugal, jurando a Constituição elaborada pelas Cortes. No entanto, ele deixa seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Nesse contexto, Manuel Tomás liderou uma revolta que eclodiu em 1820, na chamada Revolução dos Portos, que pedia a vinda da família real, a elaboração das cortes, a recolonização do Brasil, como o senhor Roberto acabou de comentar, e acabou culminando com a vinda, com o retorno de Dom João VI para Portugal, deixando o príncipe Dom Pedro I no Brasil. Independência do Brasil. Temos então um contexto social, Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português não tem interesse na divisão do fim do Pacto Colonial, eles têm inclusive privilégios. Temos o Partido Brasileiro, formado por latifúndios, pela elite, por comerciantes, que lutam inclusive para ter um acesso a um maior controle político do Brasil. As cortes insistem na recolonização do Brasil. As cortes, quando vocês lerem essa palavra, leia-se coroa portuguesa. Vai acontecer inclusive uma carta dizendo para o retorno de Dom Pedro I, urgente para Portugal. Aí vem a famosa Carta do Fico, de 9 de janeiro de 1822, e então Dom Pedro I, a famosa frase, pelo bem da nação, digam a todos que eu fico. Isso marca muito para os historiadores, inclusive esse processo que o professor Roberto acabou de falar, da independência do Brasil. Para se chegar no dia 7 de setembro de 1820, no Grito do Ipiranga de 1822, muitos acontecimentos vão projetando essa situação, inclusive posterior, porque você vai precisar de um reconhecimento internacional. O Brasil vai ter que pagar 2 milhões de libras esterlinas, diga-se de passagem, a primeira dívida externa do Brasil, para Portugal reconhecer a independência do Brasil.
Aliás, em 1825, porque em 1823 os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil antes que o Portugal. Os Estados Unidos têm interesse comercial com o Brasil e é muito interessante que o Brasil seja um país independente. Então tem essa aliança entre Brasil, tem essa aproximação entre Estados Unidos e Brasil a longa data já. Vamos colocar então a declaração de 7 de setembro, o famoso grito Ipiranga, né, em São Paulo, independência ou morte, e fala sobre esse grito do Ipiranga, denota a existência de uma luta que ameaçava a vida do novo imperador Dom Pedro I. A independência do Brasil foi, na verdade, obtida pacificamente a partir da articulação entre o imperador e o Partido Brasileiro. As demais correntes foram excluídas do processo. Havia luta apenas improviso como Grão-Pará e Bahia, onde membros do Partido Burguês manifestaram-se contra a emancipação, fazendo que Dom Pedro I tivesse que enviar tropas auxiliadas por mercenários ingleses, né, soldados mercenários, né, grupos de, nós podemos colocar aí sistemas militares particulares, inclusive em especial esse do Lord Cruchane, que veio com mais de 1000 soldados mercenários contratados pelo Dom Pedro I para sufocar essas revoltas que aconteceram no Brasil. Essa pintura aqui, de Pedro Américo, retrata um momento, foi contratada pela família de Bragança para representar um momento, então ela está altamente romantizada, né, um momento assim de muita romantização. Você vê aqui até o agricultor olhando, o Dom Pedro I erguendo a espada, aquele momento, né, do grito de Ipiranga, independência ou morte. O grito pode ter acontecido. O cavalo branco, altamente questionável. Todos devem já ter ouvido falar da história do burro. A situação intestinal de Dom Pedro I, talvez você também já ouviu falar. Também é bem famosa essa história. Tirando todas essas peripécias da situação, o que nós temos que entender com o grito de Ipiranga, que ele é um momento, um fato histórico, mas o que realmente marca a independência do Brasil é um reconhecimento internacional, é uma formação de uma unidade, é a formação de um Estado nacional. Você tem que criar um sistema de hierarquia, você tem que projetar um Estado com leis, com Constituição. Isso sim, produzir um Estado, formar um Estado nacional, criar um sentimento de pertencimento, um nacionalismo. Isso é um país. Isso é construir um país. Então o trabalho não foi fácil. Não por acaso o governo Dom Pedro I ele é muito curto, né, de 1822 a 1831. Dura apenas 9 anos. Ele vai ter que sair, ele vai abdicar do trono, vai deixar o filho dele com apenas 6 anos de idade no Brasil, 5 anos de idade no Brasil, vai retornar para Portugal. Isso mostra um governo muito instável, de muitos conflitos, de muita resistência interna, além dos problemas externos, com essa dívida que o professor Roberto comentou e os problemas, então, para você consolidar o Estado. Gritar é fácil, eu também posso gritar, você de casa aí também pode. Agora, formar uma nação é outra conversa, não é mesmo, meninos? Para casa, próxima aula. Eu sei, está respondido, vocês têm essas atividades todas com as respostas. É para a gente pegar aqui rapidinho e vocês pausam depois da aula, vão fazendo a leitura das outras atividades sem a resposta e vão estudando junto comigo aqui. A independência política do Brasil não foi um movimento idílico, como mostram alguns livros didáticos, né? Idílico, guerreiro, romantizado, né? Na verdade, ele decorre de um processo que se iniciou nos chamados movimentos nativistas e se estendeu até além de 7 de setembro. É isso que o professor Roberto comentou. Você gritar é uma coisa, você precisa ter um reconhecimento internacional, né? Você precisa ser reconhecido por outros países. Legal, o Brasil agora realmente é um país independente, eu vou começar a comercializar com ele, eu vou começar a conversar com eles. A próxima pergunta: Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal Algarves em 1815. Essa medida objetivava qual dessas questões? Marque aí, próxima atividade nós vamos responder junto e a gente vê aí outras questões relacionadas a essa atividade. Desejar para vocês bom estudo, uma boa continuidade de estudos na casa de vocês aí, muita força, muito foco, muita energia positiva. Tudo de bom para vocês, meninos e meninas. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.